Todo mundo entra num ponto de inflexão em um certo momento da vida. Postar todo dia ajuda o algoritmo, porque postar todo dia aumenta a chance de tu achar o formato certo e o vídeo certo. O próprio Twitter, todos os dias, ele te dá um rank dos Trend Topics. Clientes no qual tem a ver contigo que tu quer estar perto. Ainda tem uma variável que é as pessoas que vão receber o vídeo. As ideias estão pairando no universo, na nuvem, só que tu só consegue fazer o download quando tu está 100% presente. Talvez se você postar um vídeo hoje, ele viralize. Se você postar ele amanhã, ele não viralize. Nos primeiros 5 segundos de copy set, eu já sei que foi feito com IA. Eu tive muito essa dor quando eu comecei, que era vergonha de postar. Então, mais um episódio do podcast Viver do Digital, onde toda semana a gente conversa com grandes players do mercado que nos contam os bastidores dessa vida louca que é viver do digital. E hoje estou aqui com um dos grandes players sobre criação de conteúdo, Renato Ferreira, meu irmão, meu amigo. Tamo junto, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a gente vai trocar ideia aqui hoje sobre a importância de criar conteúdos estratégicos, quais as dificuldades, quais as estratégias, enfim. Renatão, então, primeiramente, obrigado, né, cara, por aceitar aí, topar, direto de Itapema para Floripa. E, cara, me conta como que começou a tua história no digital, que eu sei que tu enganava aí no futebol. Conta pro povo aí, como que tu foi cair no digital, porque hoje é quase que, cara, é unânime, todo mundo quer entender como se posicionar, como entrar, como que tu caiu nesse mundo? Cara, da hora. Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite. A gente já tem uma parceria aí, eu admiro muito o teu trabalho, o resultado que tu tem, não só pessoal, mas que tu gera para as pessoas também. É muito legal poder fazer parte disso, então muito obrigado aí pelo convite. E, pô, essa é uma história, acho que talvez comum, né, porque todo mundo entra num ponto de inflexão em um certo momento da vida, de querer almejar mais, querer ganhar mais. E como tu falou, eu era do meio do futebol, então com 15 anos, eu decidi focar no futebol, realmente me profissionalizar ali. E aí eu fiquei 6 anos rodando o Brasil, rodei em vários clubes, morei em vários lugares diferentes também, conheci muita gente. Só que eu comecei a perceber ali com uns 21 anos que, cara, esse negócio aqui, acho que eu não sou tão bom quanto eu imaginava. E aí eu comecei a pensar que, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu tava me encontrando num cenário onde eu tinha já, por exemplo, era 2020, 2021, então, que eu parei de jogar, meu último ano jogando. Então, antes disso ali, no colégio, eu terminei em 2017, eu já tava 4 anos longe da escola. Eu falei, cara, eu não quero fazer faculdade, já tô 4 anos sem pegar um caderno numa caneta, não sei nem como é que escreve direito. Eu não vou voltar pra fazer faculdade. E a única referência que eu tinha, a minha família ela é toda de comerciantes lá da minha cidade. Então, a família toda tem loja. E aí minha mãe também tinha loja e tudo mais. E eu fiquei, cara, vou voltar pra lá pra trabalhar lá na loja, velho. Ganhar, sei lá, um salário mínimo por mês e vai ser isso, velho. Porque na faculdade eu sei que eu não vou fazer. E aí foi onde eu comecei a ler livro, comecei a estudar. E caí na boa e velha copy do digital, né? De um anúncio e tudo mais. Onde o cara falava pra, trabalhar com internet, não sei o quê. E venda no automático, aquelas coisas. No início, logo ali no meio do ano, em 2021, que eu já tava nessa... Eu sinto que é muito Deus, né? Então eu já sentia que não era mais o futebol. Já tava nos finalmente, apesar de eu ter ido para outros clubes depois, do meio do ano. Mas acabou que eu já sentia ali que não ia ser aquilo que ia realmente me fazer chegar onde eu queria. E nisso eu me olhei para esse anúncio e eu fiquei assim, cara... eu vou tentar essa parada aqui. Só que aí eu comprei o curso lá, aí depois me arrependi. Que negócio, né? Cara, curso de vender curso, entendeu? Hotmart, essas coisas. E aí eu larguei disso. Só que tem um porém que aconteceu ali ainda nesse finalmente da minha vida como jogador de futebol, que em 2020 teve pandemia. Então, durante a pandemia, todos os clubes pararam, campeonatos pararam, e foi um ano boa parte do ano que eu fiquei em casa. No que eu fiquei em casa ali, eu conheci o TikTok, né? Muita gente aí conhece hoje o TikTok, uma das principais plataformas concorrentes do Instagram. E eu comecei a consumir muito conteúdo porque na época, né, em 2020, o Instagram não tinha Reels ainda. Sim. Então o TikTok... veio através do TikTok. Né? Só que o TikTok era dopamina infinita, porque, mano, você entrava ali e não saía mais. E aí eu fiquei preso naquilo, né, algumas semanas, e comecei a achar legal e comecei a gravar alguns vídeos que eu achava legal. Obviamente, tudo ali... E o que eu achava mais legal era que ninguém que eu conhecia me podia ver, né? Porque sempre ia pra For You, essas coisas. Então, ali eu comecei a criar conteúdo. E aí, em 2020, né? Acabei pulando essa parte. Mas em 2020, eu tive meu primeiro vídeo viral.
com uma dancinha que eu fiz lá com uma amiga. E aí pegou 64 mil curtidas o vídeo. E aí eu ganhei 5 mil seguidores. Aí eu falei, caraca, velho. Um vídeo. Tipo assim, eu tinha postado alguns já, né? Sim. Mas o meu primeiro viral mesmo foi esse. E aí eu falei, caraca, ganhei 5 mil seguidores. Eu falei, velho, se eu bater 10 mil, eu viro influenciador, cara. Vou largar tudo. Vou largar tudo aqui, igual que se lasque, já... Isso ainda tinha mais Sim. um ano jogando. Porque na época ainda também, eu lembro que no Instagram você tinha... Quem batia 10 mil seguidores conseguia colocar link, no story, umas coisas assim. Enfim, aí... Então, no final do futebol, eu falei, cara, vou começar a focar nesse negócio de criação de conteúdo que eu acho que pode dar bom. Aí eu cheguei nos 10 mil seguidores, né? Pra minha surpresa, se você já bateu 10 mil seguidores, com certeza teve essa reflexão que minha vida não mudou nada. Nada, zero. Não mudou absolutamente nada. Eu falei, mano, acho que eu preciso de mais. E aí eu comecei a buscar mais. Então, quando eu parei de jogar em 2021, eu falei, olha, em 2022 agora, então eu vou me dedicar à criação de conteúdo. E aí eu montei um planejamento realmente de criação de conteúdo eu já tinha entendido muito sobre constância. Eu tinha entendido duas coisas de pessoas que viralizavam. Que é, ou a pessoa era... Eu comecei a vasculhar mesmo, né? Eu entrava no perfil de todo mundo pra ver quem que tinha mais de 10 mil seguidores, quem tinha crescido. E aí eu nessa modelagem que eu comecei a fazer, eu identifiquei um padrão, 2 padrões na verdade, que ou a pessoa era muito bonita e ela postava 2, 3 vídeos e hypava, Sim. ou a pessoa era feia e só que postava muito, e aí tinha um monte de vídeo com baixa visualização. E aí tinha resultado também. Eu falei, cara, é mais fácil eu postar todo dia do que eu ficar bonito. Aí nessa história eu falei, vou começar a postar todo dia. Aí em 2022 eu engrenei a postar todo dia. E aí foi onde eu cresci 70 mil seguidores em 5 meses. Mas a história do postar todo dia é porque postar todo dia ajuda o algoritmo ou porque postar todo dia aumenta a chance de tu achar o formato certo e o vídeo certo, enfim? Aumenta a chance de tu chegar no resultado no vídeo certo. Porque Sim. o que eu pensava? Eu sempre fui muito fazedor, assim. Então eu sempre pensava, e recomendo todo mundo a pensar assim também se você quer viralizar. Pense que o seu vídeo viral, ele tá depois de 60 vídeos. Se você postar 60 vídeos seguidos, o 60º, sei lá como é que fala isso, primeiro vai viralizar. Então eu sempre pensava isso. E aí isso meio que me motivava a postar todo dia. E aí, se você for a um dia, zera a conta. Tudo de novo. Tudo de novo. Então, a minha meta era sempre ficar assim. E, cara, o resultado que acontecia, eu me surpreendia muito antes. Então... E quando tu fazia essa... Porque, pô, é uma quantidade, né, cara? Tipo, um volume de criativos. Tu fazia da tua cabeça ou tu tinha um trabalho de pesquisa e tal? Até pra quem tá assistindo e quer entender, tá, ok, entendi que eu tenho que... Não sei, ainda tem que fazer isso hoje ou não? Eu ainda faço isso hoje. Ainda tem que fazer isso hoje. Eu defendo... Só que aí, hoje eu consegui meio que... Entender já o... Não entender, mas criar uma teoria por trás do que eu faço. Entendi. Antes eu fazia muito no feeling, já respondendo um pouco a tua pergunta, mas pode perguntar. Não, a pergunta era se a pessoa tem que fazer todo dia um grande volume, e se tem um trabalho de pesquisa por trás, ou se ela vai fazendo do feeling da cabeça dela, hoje eu tive essa ideia, hoje eu tive aquela ideia, ou não, pô, é muito mais inteligente, vamos lá no explorar ou na aba. Como que é essa estratégia, essa técnica que a pessoa tem que usar e que tu usou? Boa, legal. Nesse começo, lá em 2022, que eu queria crescer, eu fazia muito conteúdo de entretenimento. Só que eu fazia muita modelagem, tipo, do que eu achava legal. Entendeu? Eu não tinha esse estudo, eu não tinha entendimento de mercado. Tanto é que eu fui começar a ganhar dinheiro com criação de conteúdo também muito depois. Porque eu não entendia nem que isso poderia ser uma renda. Então eu só criava conteúdo porque eu achava legal e dava certo, enfim. Só que depois de um tempo eu percebi que eu tinha uma habilidade para modelagem e para analogia. Aí foi quando eu comecei, opa, esse negócio aqui vale dinheiro. Mas até então eu fazia tudo muito no feeling. Se eu for recomendar pra você hoje, que é o que eu faço hoje, eu faço muitas coisas no feeling, mas eu faço muitas coisas adaptadas e segmentadas. Então, você pega as coisas que dá certo e você segmenta pro seu perfil ou você adapta pro seu perfil com uma forma de analogia, entendeu? Sim. Mas eu fui muito no olhar e fazer parecido, olhar e fazer do meu jeito. E onde que a galera busca? No explorar, busca no segmento que ela... por exemplo, sou do emagrecimento. Vai lá, digita emagrecimento no explorar e vê o que tá mais bombástico ou pega quem é a referência. Como que a pessoa faz essa pesquisa? Uma pessoa que não entende nada, cara, beleza, tem que pesquisar onde que ela acha as referências. Boa, legal. Aí você tem... Eu sempre uso 4 fontes de conteúdo que eu acho muito boa, que são as que eu uso para mim, para cliente, para tudo. Essas 4 fontes, em algumas dessas ideias e dessas fontes que você vai tirar,
você precisa ter minimamente um entendimento sobre analogia e para fazer conectar assuntos aleatórios com o que você vende. E é super possível fazer isso com qualquer coisa. Obviamente, alguns são mais fáceis, né? Como, por exemplo, emagrecimento, que a gente citou aqui, que é o teu tema principal. Esse você acaba conseguindo conectar com muita coisa, porque é algo de conhecimento geral das pessoas, né? Já é alguma coisa que está no dia a dia. Você tem o seu corpo, você tem a sua fala, que a gente usa todo dia. Então, coisas assim mais nichos abertos, nichos amplos, a gente consegue conectar mais fácil. Mas as 4 fontes onde eu busco minhas principais ideias virais. Primeiro, o próprio Reels do Instagram, independente se ele tá com palavra-chave ou não. Porque eu posso pegar o que eu acho muito mais inteligente. É muito melhor você criar alguma tendência no seu segmento do que você copiar uma tendência do seu segmento. Então, por exemplo, eu faço o quê? Recomendaria fazer o contrário. Você pegar, por exemplo, e pesquisar sobre finanças, ver o que está viralizando em finanças, e aí você adapta para... Entendeu? Pega o que tá o que o primo rico tá fazendo, vai lá, pega o que ele tá fazendo e traz pro meu... E traz pro emagrecimento. É muito melhor do que você copiar, senão você vai ser sempre o segundo a trazer a informação. Entendi. Você nunca vai ser o primeiro. E tu fazendo dessa outra maneira, tu é o primeiro. Tu é o primeiro. Tu traz o entendi. Então, aí, onde você modela? Eu uso a minha própria aba do Reels, porque ali estão os conteúdos que eu gosto, e eu acredito muito que a rede social e a venda na rede social, ela é sobre pessoas. Então, eu me conecto com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu e, consequentemente, elas consomem as mesmas coisas que eu, inclusive o meu produto. Sim. Então, como eu consumo um certo tipo de conteúdo, eu entendo que, cara, o meu potencial cliente, ou a pessoa que pode me comprar, ela também pode gostar desse tipo de conteúdo. Então, eu uso o meu gosto para criar conteúdo para mim também. Sim, até porque tu vai atrair também clientes no qual tem a ver contigo que tu quer estar perto. Exatamente. Que a gente não quer estar perto de cliente que que não tem a ver com a gente, né? Com os nossos princípios, com o que a gente acredita. Então, Sim. fazendo dessa maneira é muito inteligente porque tu atrai somente a galera que tu quer atrair, a galera que tu quer estar perto. É isso aí. Então, a minha principal fonte, ela é minha própria aba do Reels, minha própria aba do TikTok. Eu fico ali, só que eu não fico filtrando por palavra-chave. Qualquer ideia que eu veja ali que ela é viral ou que eu posso adaptar para o meu segmento ou para o segmento de algum cliente, eu sempre pego, salvo e adapto essa ideia, né? Uma outra fonte é o próprio Twitter, né? Então, se tu for lá no Twitter, hoje é X, né? Não é mais Twitter, Elon Musk que comprou lá e mudou o negócio. Então, o próprio Twitter, todos os dias, ele te dá um ranking dos Trend Topics. Aí ali talvez seja legal você filtrar, mas eu mesmo assim não filtro por conta da analogia. Então, eu pego os temas que são mais falados no mundo e eu conecto para os meus clientes, entendeu? Entendi. Essa é uma outra fonte muito boa, porque se é o tema mais falado do mundo, muita gente está interessada naquilo. Claro. Você já sai um pouco na frente. E o terceiro ponto eu chamo de ideias do ócio, que é aquela ideia, com certeza que já aconteceu isso com você, inclusive se aconteceu, comenta aí, que é você tá quase dormindo e aí você tem uma ideia viral. Aí, putz, cara, você tem no mínimo anotar a ideia. Ou eu tenho muita ideia também no banho, tomando banho, que é o momento que você tá com o cérebro relaxado. Normalmente, quando você que é muito criativo ou trabalha com uma rotina muito intensa, quando você descansa, quando você relaxa, é onde você tem as melhores ideias, né? Que a gente chama de ideias do ócio. Então, esses momentos também são muito bons. Então, no surf, né, que a gente estava comentando aqui antes, eu tenho muita ideia surfando, tenho muita ideia na academia, treinando. Eu já tenho uma teoria diferente para essa mesma... Ah, é? Que todas as grandes ideias do mundo, elas não estão na nossa cabeça, elas estão pairando na nuvem. Na nuvem. É por aí. Murilo Gun fala muito disso. As ideias estão pairando no universo, na nuvem, só que tu só consegue fazer o download de uma boa ideia, ou de qualquer ideia que seja, quando tu estás 100% presente, conectado contigo mesmo. E quando que tu estás 100% presente? Porque a gente vive com o celular hoje, vive estressado, vive completamente com a cabeça no mundo da lua. Quando que a gente está 100% presente? Nos momentos que tu falou. No banho, que eu saiba, ninguém vai levar o celular pro banho. Ó, mas tá tão crítica a coisa que eu não sei mais. Mas, ó, no banho é um momento que tá sozinho ali, conectado contigo. Um momento antes de dormir, dirigindo, correndo. Então, no momento que tá correndo, porque correndo não deixa de ser uma meditação. Sim. Surf também é uma meditação, porque tá ali conectado contigo, conectado com a natureza. Pode reparar que são em todos esses momentos que tu consegue fazer o download das ideias que estão pairando aí pelo ar, então... Alguém pode até dizer, mas eu não consigo ter ideia na academia. É porque você tá treinando com o celular. Exatamente. Mas isso é verdade, porque aí o cara faz lá uma série de supino. O cara tem 1 minuto de intervalo, o cara pega o celular.
É. Pega o celular. Tem gente que faz aeróbio no celular, caminha na esteira no celular, às vezes corre na esteira, podcast, Sim. então não descansa o cérebro nunca. Então, que nem tu falou, a tua teoria é do ócio, a minha teoria é essa, que a gente tem que estar conectado com a gente mesmo para conseguir fazer o download das ideias que estão pairando na nuvem do universo aí. Exatamente. Então, é isso, essa conexão com a gente consegue ter grandes ideias. Mas, enfim. E o que faz, Renato, um vídeo se tornar viral, cara? Tipo, o que faz um vídeo explodir? Eu vou te dizer, agora eu tive 2 vídeos virais, né? Te Massa. contei, eu acho, dos meus guris. Então, por que eles se tornaram viral? Olha a minha teoria, vê se eu tô certo. Câmera de segurança, primeiro ponto. Quando tu vê um vídeo de câmera de segurança, tu fica esperando algo acontecer. Pô, se tá sendo filmado por câmera de segurança é porque algo vai acontecer. E então a pessoa fica assistindo até o final, retenção, e aí acaba. E aí, como é do meus filhos, é muito fofinho, muito comentário, muito compartilhamento. Cara, explodiu. Um passou de 4 milhões e outro 2 milhões. Então, quais são os temperos ali? O que precisa fazer para um vídeo se tornar viral? Cara, muito boa essa pergunta, né? O que precisa um vídeo para ele se tornar viral? Não, eu não acredito que tenha uma receita de bolo, tá? Não, se você fizer sempre isso aqui, ou fizer desse jeito, se usar sempre a câmera de segurança, vai dar certo. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito que, como eu comentei antes, é um relacionamento entre as pessoas. Então, existem várias formas de um vídeo ser viral. Porque, por exemplo, se a gente pegar o padrão, esse que eu acho a maior cagada do... Até desculpa a palavra, mas a cagação de regra que existe sobre criação de conteúdo dentro da internet. Que, pô, todo mundo fica falando, não, desse jeito aqui você vai viralizar, desse jeito aqui você vai... Cara, eu não acredito nisso, porque, por exemplo, beleza, o seu vídeo viralizou com a câmera de segurança. Aí como é que você justifica o Luva de Pedreiro, que não tinha câmera de segurança, tava no meio da terra, sem iluminação boa, sem nada, e viralizou? Foi uma repetição ali de um formato que acabou caindo na graça das pessoas, né? E ainda mais, eu vejo que essa é a maior variável de todas. Que, por exemplo, se a gente for tratar... Existem 2 formas da gente ver isso, que é dentro da plataforma, e dentro do algoritmo, o que o algoritmo usa para impulsionar ou entregar mais o seu post. Mas tem uma outra variável que é invariável, que é o ser humano. Que, por exemplo, assim, cara, se eu jogar uma bola no lago, cara, a bola vai sempre boiar. Se eu jogar, sei lá, um prego, vai sempre afundar. Agora, se eu te jogar num lago, cara, tu pode boiar, tu pode afundar, ou tu pode sair do lago e me matar. Então, o ser humano, ele é uma coisa invariável. Tanto é que eu recomendo que as pessoas façam esse teste. Poste os seus vídeos, às vezes 2 vezes, no Reels Test, que é uma coisa que pouca gente usa. E vocês vão ver a diferença de performance. Porque entrega para pessoas diferentes. Sim. Entendeu? Então, eu mesmo já tive esse exemplo várias vezes de, pô, o vídeo entregou para algumas pessoas que gerou 2, 3 comentários ali no começo e o outro não gerou nenhum comentário. Eu alimentei esses comentários, né? Que aí você pode gerar esse engajamento através dos comentários. E esse vídeo aqui hypou, e esse aqui flopou. O mesmo vídeo? O mesmo Postou, vídeo. tipo, um num dia, outro no outro? É isso? Não, na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Rio Teste, Só posta, que assim, ó, como é que você explica pra quem que vai receber o vídeo? Como é que você controla essa variável do seu vídeo viralizado, da pessoa gerar o comentário? De controlar 3 comentários nessa e 3 nessa. Não tem como eu controlar isso. Sim. Então, pra eu viralizar, o que eu sempre digo pros meus clientes, pra mentorado, pra qualquer pessoa? Cara, a gente otimiza o máximo de arestas possíveis pro vídeo viralizar. Então é sempre com um áudio bom, com uma iluminação boa, com uma qualidade de imagem boa, com uma dinâmica dos takes boa, com uma edição boa, com uma headline forte, uma copy persuasiva. Mas ainda tem uma variável que é as pessoas que vão receber o vídeo. Claro. Talvez se você postar um vídeo hoje, ele viralize. Se você postar ele amanhã, ele não viralize. A gente vê muito isso em anúncio, né? Às vezes a gente vai lá, pô, grava em estúdio, ou grava com um cara profissional, manda pro editor profissional, aí a gente olha, caraca, esse anúncio vai bombar. Manda pro gestor, pô, beleza, manda 10. Esse tempo aconteceu isso comigo, por isso que eu tava falando. Cara, gastei uma... Eu senti que não é da boca pra fora. Gastei uma nota, cara, gastei uma nota... Mandei lá 10 criativos. Pô, agora o meu gestor não vai me incomodar por um bom tempo. Pô, só top profissional, edição e corta e vai e vem. Beleza. Cara, deu uma semana ele, pô, Marcelo, não rolou, cara. Mentira. Ele, cara, quer saber qual que rolou mais? Aquele que tá andando de bicicleta falando com o teu celular, assim. E eu, mentira, tá de sacanagem comigo. Então, aí a gente tem, aí beleza. Aí você consegue fazer o quê? Analisar o porquê que essas coisas deram errado. E por que esse da bike deu certo? Exatamente, que daí a gente entra numa linha muito de... O brasileiro, principalmente, tem muito essa aversão à propaganda. Né? Então, se a gente for trazer um exemplo aqui da nossa criação, eu peguei um pouco
dessa mudança de geração, né, do analógico pro digital, mas eu cresci ali com televisão. Eu não cresci com celular, mas logo na minha adolescência já teve. Tu viveu mais ainda isso, né? E se adaptou no meio do caminho. Mas, por exemplo, se tu for tratar numa televisão, num canal de televisão, cara, qual que é o momento, por exemplo, tem a novela e tem a propaganda. Qual que é o momento que você levanta pra ir no banheiro e que você sai pra pegar comida? Intervalo, bem na hora dos Na hora da comerciais. propaganda. Então, quando você é como se você fizesse uma novela com cara de propaganda. Entendi. Quando você usa algo muito institucional. Uhum. Agora, qual que é a propaganda que você vê e você não consegue não ver? É, por exemplo, pô, você tá lá assistindo a novela e aí na mesa de jantar da novela, pá, a família, não sei o que, tem uma Coca-Cola em cima da mesa. Entendi. Essa propaganda é inconsciente. Então, por isso que, beleza, existem os anúncios, existem as propagandas ali institucionais, mas esse market share que gera dentro do entretenimento, ele é muito mais forte. E aí, qual que é o problema? As pessoas vêm pra rede social e querem ser um monte de propaganda. E não fazer esse market share dentro do entretenimento. Entendi. Essa sacada é muito boa. Então, tipo, a galera tá indo querendo fazer uma venda direta ali, tipo... A pessoa que é o que eu trago muito daquela analogia do story, né? Imagina que o seu story, ele é um canal de televisão. No canal de televisão, ele tem o quê? Se tu pega lá, né, a própria Rede Globo, que a gente tava comentando aqui, ele tem... Ele usa o entretenimento pra atrair gente, pra atrair audiência, e ele vende as propagandas porque ele tem muita audiência. Agora, imagina um canal de televisão que só tem propaganda. Claro. É o canal da Polishop lá. É chato, ninguém assiste, entendeu? Agora, imagina um canal de televisão também que só tem novela. Claro. Ele vai falir, porque ele não vende nada. Sim. Então, o que é o ideal você trazer pro seu perfil? É novela, 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 propaganda. Novela, propaganda, novela, propaganda. Mas tu acha que é melhor fazer novela, 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 propaganda ou a propaganda dentro da novela, que nem tava Aí, falando? quando tu chega nesse nível, só que aí isso é um outro patamar. Aí você já tem Por que quê? ter... Porque é mais difícil? Porque você tem que ter uma habilidade de copy maior. Porque assim, ó, trazendo pro exemplo do Stories ou de vídeo, você consegue fazer 2 vídeos de entretenimento e um de venda. Um de entretenimento e um de venda. Aí quando você consegue encaixar o entretenimento com a venda, aí pronto. Aí você faz o que eu faço. Entendi. Eu uso muito também, mais ou menos isso, que eu falo que é assim para os meus mentorados, cara, stories tem que ter cara de stories. Então, às vezes, os caras vão lá, perdem 1 hora no Canva, me mandam, Marcelo, o que tu achou? Cara, ficou uma bosta, porque, cara, quem é que quer ver isso, cara? Assim, ficou bem feito. Sim. Só que esse é o problema. Não tá feio, não tá feio, tá bonito. Ficou top, cara. Pô, que bom. Não, mas é uma bosta, porque, cara, esse é o problema. Tá muito bem feito, tá no Canva, cara. O Stories, ele tem que ter cara de Stories, mesmo quando tu vai fazer algum post intencional ali de venda. Então, uma coisa que eu faço muito é usar a minha rotina, usar o meu dia a dia com copy intencional. Mas que nem tu falou, esse é um próximo nível. Mas, realmente, eu tenho essa habilidade mais de... Ainda mais agora, hoje em dia, com IA e tal, mas... Como eu sou do tempo que não existia IA, eu desenvolvi essa habilidade de copy, de desenvolver copy. Então, às vezes, cara, eu até esqueço de ir lá fazer na IA, eu faço já rapidão ali. Então, eu pego uma narrativa. Então, eu sempre penso assim, cara, qual é a narrativa que eu vou usar hoje? Cara, hoje eu vou usar a narrativa da liberdade de tempo. Bem assim, cara, que eu trabalho meus stories. Legal. Pro Reels eu sou muito ruim de pensar, de fazer, e tanto é que eu acabo não fazendo muito. Stories modéstia à parte, sou bom, porque eu penso isso, cara, hoje qual vai ser a narrativa que eu vou usar? E eu vendo muito pelos stories. E até por não ser tão bom nos Reels, eu vendo pouco pelos Reels. Aí eu foco muito nos stories, todo dia tem que ter. Aí eu penso isso, cara, qual é a narrativa que eu vou fazer hoje? Aí eu penso, hoje eu vou falar, a narrativa vai ser liberdade de tempo, que ostentação é ter em abundância aquilo que tem importância, eu vou trazer toda essa narrativa. E aí eu venho com as fotos, venho com o contexto, meio-dia eu tô surfando, 10 da manhã eu tô fazendo com meus filhos, não sei o que, então trago todo o contexto, trago as dores do meu público, porém... com fotos, com um videozinho do meu... Tudo, o cara tá vendo stories. Sim. Só que ele tá lendo e tá tipo, pô, eu passo por isso, pô, eu já passei por... faço sentido, pô, eu queria isso aí, não sei o que. Chega no final, chamada pra ação. Então, eu uso muito essa narrativa, mas não sei se é bem isso que tu quis dizer da propaganda dentro da novela. Porque no meu conceito é isso, cara, stories tem que ter cara de stories. Faz sentido isso, não? Não, é exatamente esse pensamento. É exatamente isso que tu faz, é perfeito. Já vi tu fazendo várias vezes. E até o que tu comentou que eu acho legal, isso aí eu não tenho nem que agregar porque o teu pensamento tá correto, tá? Mas essa questão de, eu vendo menos pelo Reels e mais pelo Stories. Obviamente que dá pra perceber que há uma dedicação maior tua, só que também é uma complexidade de compra, né? Tu tem low ticket hoje? Tenho. Tem low ticket? Tenho, mas
preciso melhorar o foco no low ticket, tem que melhorar um low ticket mais intencional. Eu tenho um low ticket, mas ele não tá tão intencional assim, mas eu tenho. Entendi. Mas o que tu vende mais pelo Stories, eu acho que é as mentorias, Eu né? já foco direto na mentoria. Então, aí tu tem que pensar que, pô, a complexidade de compra da mentoria e de um low ticket, ela é diferente. Então, obviamente, a pessoa que ela te assiste ali, te acompanha no Stories, ela tem uma confiança maior em ti, Sim. entendeu? Então, dificilmente tu vai vender mais pelo Reels do que pelo Stories, principalmente ticket mais alto. Uhum. Então, no Reels você deveria focar talvez em atrair essas pessoas só para gerar um engajamento dentro do teu Stories para vender essas mentorias. Talvez nem faria pitch de vendas no Reels, entendeu? Sim. Então, é muito dessa adaptação que você Vou te cria. dizer a minha estratégia do Reels daí. A minha estratégia é zero, eu penso zero em engajamento. Assim, eu sei que o que eu vou postar lá vai ter bem pouquinha curtida, vai ter pouco comentário e vai ter pouco compartilhamento. Por quê? Porque o meu feed, ele é focado pra tirar a pessoa de cima do muro. Então, eu faço funil dos stories muito, aí esse cara cai no formulário, cai com o meu closer lá, o vendedor explica toda a mentoria e tal. Eu também tenho funil com webinário, então muita gente assiste meus webinários e muita gente fica em cima do muro. Sim. Cara, muita gente ali de frio, cara, quem é esse cara? Será que não sei o quê? Aí ele, que tu faz quando tu tá na dúvida? Pô, gostei do que o cara falou, mas quem é esse cara? Vai lá, Marcelo, entra no meu Instagram. Então eu imagino isso, eu sempre imagino isso, cara. O meu feed é aquele cara que assistiu o webinário, aquele cara que conversou com a minha closer e ele vai dar uma fuçada no meu Instagram. Ou que me amou no webinário e precisa mostrar pro marido, precisa mostrar pra esposa. Então eu brinco, o meu feed é pelas esposas, pros maridos, entendeu? Ajudar na decisão de compra. Legal. Então, às vezes, eu posto um Reels lá que eu sei que vai dar 7 curtidas e 0 comentários, mas é um depoimento de um aluno meu. Por exemplo, divido a tela, ponho ele. Aí eu também. Até tu vai me dizer se faz sentido. Eu ensino meus alunos que, cara, se eu te sigo, Renato, eu quero meio que te ver, né? Uhum. Então, se eu te sigo e do nada, no 100% do teu vídeo é uma outra pessoa, eu vou pular porque eu não sigo aquela pessoa. Agora, se eu vou botar um depoimento, eu boto ela falando, divido a tela e boto eu ali palestrando pra pessoa fazer a conexão que sou Sim. eu ali com. Então, eu boto um depoimento pra tirar a pessoa de cima do muro. Funciona, mas os meus Reels tem 7 curtidas, 8 curtidas. Então, o que que me falta pra potencializar toda a minha engrenagem? Fazer isso, que eu já faço, só que adicionar todas as estratégias de Reels de branding, de viralização, de maior alcance. O que tu pensa sobre tudo isso? Cara, o teu pensamento, ele é muito bom e é legal porque tu é uma pessoa consciente. Porque pior é que tem gente pra mim que fala assim, ó, eu posto esses vídeos na intenção de conectar com a esposa do meu cliente e eu quero que ele viralize. Ah, não. Aí não é tem problema, como. entendeu? Não tem como, cara, Então, porque não vai viralizar um vídeo, a mentoria do Marcelo é muito bom, faturei 10 mil, nossa, vou comentar aqui, vou compartilhar. Não, dá 7 curtidas e é isso. Só que uma pessoa vê, intencional. fez a reunião lá, ou assistiu o webinar, caraca, cara, isso aí, a pessoa começou do zero, não sei o que, vou entrar. Tira a pessoa de cima do muro. Então é o Reels que tira a pessoa de cima do muro. Sim, legal. Então é algo que eu faço já de forma estratégica. E outra pergunta que eu tenho pra te fazer, Renato, essa semana... Só um ponto Manda bala. disso aí que tava falando, que eu acho que é muito legal a gente trazer, que beleza, você tem essa estratégia, eu acho que você só precisa ver o seu Reels com uma outra fonte também, que tu não vê ainda. Que hoje ele serve para fidelizar ou para garantir a compra lá do cliente. Mas tu pode ver ele como o teu perfil, que é o que eu mais faço tradicionalmente, é você criar um conteúdo que atrai esse seguidor e ele converta através do story. Faz um funilzinho, vem pelo Reels e converte Exatamente. no Stories. Então, tipo assim, ó, tu cria muito conteúdo viral a ponto da pessoa gostar de ti e aí essa pessoa vai te seguir, vai começar a te acompanhar no Stories. E aí no Stories ela vai gerar essa confiança em ti. Entendi. E aí ela te compra. Tu atrai por um lugar e vende por outro. No outro. A gente faz muito isso. Perfeito. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, Renato. Essa semana, cara, tu deve ter reparado aí, acho que foi essa semana ou semana passada, não sei, até porque eu tô diminuindo o uso das redes sociais. Cara, tô diminuindo bastante, cara. Tô conseguindo, eu botei limitador lá de 45 minutos e tô conseguindo ficar até de noite. Atualizou ali e tu viu, né, que ficou que nem TikTok. Isso aí, cara, vai impactar muito stories, porque a galera vai... Porque tu já... Não sei se tu viu como é que é. Tu tá vendo o layout normal do Instagram. Quando tu roda assim pra ver que era só o feed, que tinha legenda, já entra naquele modo TikTok e tu é engolido, né?
Então, meio que acredito eu que a galera meio que é um movimento natural começar a diminuir a visualização dos stories, correto? Então, é uma coisa que já começou a me preocupar. Caraca, eu vendo muito pelos stories, eu ensino meus alunos a vender muito pelos stories. Então, esse novo formato vai prejudicar a visualização dos stories e carrossel ou é algo que não precisa se preocupar? Até o momento, eu vejo que não precisa se preocupar com isso. Porque toda mudança, principalmente ali no Meta, ela leva meses e às vezes anos. Então, isso ainda é uma atualização que eles estão trazendo de teste. Não é algo que está 100% ativo, até porque nem é todo mundo que tem. Então, talvez a gente tá falando aqui um negócio que a pessoa nem sabe Entendi. o que tá entendendo. Entendeu? Mas, tanto é que quando mudou também aquela posição do Direct e tal, também Uhum. não era todo mundo. E o Reels Test também. Até hoje tem um monte de gente que não tem o Reels Test e nem sabe o que que é. Isso eu até ia te falar, aquela hora acabei esquecendo. Depois explica pra galera o que é o Reels Test, por favor. Exatamente. Então, essas atualizações, elas vêm aos poucos, algumas são validadas e outras não. Entendi. Então, não precisa se preocupar ainda, porque não é algo validado, nem todo mundo tem. Mas, óbvio que se vir a acontecer, talvez seja algo pra gente se preocupar, entendeu? Sim, repensar Mas eu acredito que dificilmente o Stories realmente ele vai sumir. Sim. Muito difícil, porque essa questão do real time, de saber onde a pessoa tá, de ver ali, pô, eu sei que ela tá fazendo isso aqui agora. Isso eu acho que é muito do ser humano e nunca vai mudar. Sobre o Reels Test, explica pra galera qual é essa funcionalidade. Muita gente não tá ligada, já é uma ferramenta que não é nova, né? Já tem aí, sei lá quanto tempo. Explica pra galera qual é a funcionalidade, qual a importância de usar ali, o que seria o Reels Test ali. Cara, o Reels Test ele é uma aba oculta do teu Instagram. Então, assim como para quem faz anúncio, é algo muito semelhante com os anúncios quando você traz um público aberto. Uhum. Então, é uma aba dentro do seu Instagram que ela entrega os vídeos para quem não te segue. Então, você vai postar um vídeo lá, ele não vai aparecer no seu feed, não vai aparecer no seu feed e também não vai aparecer para nenhuma pessoa que te segue. É só realmente para quem não te segue, quem não te conhece, e aí você vai jogar aquele post lá. E aí, claro, existem estratégias que você pode utilizar para você alavancar esse Reels Test, trazer seguidores, para viralizar, enfim. E literalmente, né, como o nome já diz, para testar. Ele é excelente para você testar coisas, porque ele não suja o seu perfil. E isso é muito bom que eu vejo para dois pontos. Primeiro, para quem não quer sujar o perfil, né, quer manter um branding ali, um posicionamento no seu Até perfil. aquela ideia que eu falei, de deixar uma vitrine Exatamente, de você deixa uma depoimentos vitrine ali de e, depoimento. enfim, e usar o E o Reels Reels Test. Test para trazer. Só que aí você não se comunica com a Sim, sua só base no pra... Reels Test, é. Então, e aí um outro ponto que eu vejo que é muito bom também, principalmente para quem tá começando e tudo mais, porque eu tive muito essa dor, né? Se você tá assistindo, você tem essa dor. Eu tive muito essa dor quando eu comecei, que era a vergonha de postar. Claro. E aí, se você posta no Reels Test, ninguém sabe. Ninguém vê. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a criar conteúdo de verdade e a vender nas redes sociais, cara, eu tinha ali duas opções, né? Como eu tinha muita vergonha, eu falei, ou eu vou ser taxado como vendedor de curso pelos meus amigos, e eu não quero isso, Sim. ou eu vou abrir mão disso e eu vou realmente começar a criar conteúdo para vender. E aí eu fiquei ali entre a moral com meus amigos e o meu futuro. Sim. E eu falei, cara, meus amigos Azar. são importantes, mas não sou tanto. E aí eu tirei todo mundo dos meus seguidores para eu conseguir criar conteúdo com liberdade, para eu não ver ninguém ali. Então foi algo meio brusco, eu tirei 500 Você tirou pessoas. a galera do... Eu fiz a pessoa parar de me seguir. É. E eu deixei de seguir ela também. 500 pessoas, cara, eu tirei. Porque eu tinha vergonha, velho. Então, se eu tivesse visto o teste na época, eu não tinha tirado essa galera. Claro. Então vamos entrar já nesse tema que é muito importante, Renata, por causa que a galera tem muita vergonha. Cara, qual é a dica que tu dá aí, o conselho que tu dá pra quem tá começando e tem essa, pô, eu tenho muita vontade de criar, mas eu tenho vergonha, meu conhecido, isso, aquilo. Eu criei um Instagram do zero. Não foi por causa disso, mas foi bom. Por causa, quando eu mudei de nicho, eu criei um Instagram do zero. E eu senti, coisa boa, cara. Somente galera que não me conhece e tal. Mas, cara, deu 60 dias, já tava o povo todo lá de novo. Não, é impressionante. A galera te acha. A galera te acha. A galera, então, assim, criar Instagram do zero não vai funcionar por 3 meses. A galera vai te achar. Não, e ainda mais hoje, se tiver o Reels Test mesmo, se tu faz o Instagram do zero e tu bota no Reels Test, vai entregar justamente pra quem te conhece, talvez. Exatamente. A gente não tem Então, como cara, o que controlar. tu fala pra essa galera que tá começando aí? Na nossa audiência, a gente tem gente que já tá faturando alto, que tá faturando mais ou menos, que tá começando, e tem gente que tá, cara, do zero mesmo. O que tu fala pra essa galera que tem vergonha de criar conteúdo? Cara, a vergonha, ela é algo muito atrelada que eu vejo ao resultado. Então, eu não tinha vergonha de criar conteúdo. Eu tinha vergonha, às vezes, de não viralizar, de postar um vídeo e flopar. Eu tinha vergonha, às vezes, de não ter resultado. Por exemplo, hoje eu até não me importo de um vídeo flopar, porque eu sei que eu vivo do digital. Então, eu não tenho mais vergonha Sim. disso, de falar sobre isso. Então,
provavelmente a sua vergonha tá enraizada em uma falta de resultado, entendeu? Então, aqui existem duas opções. Se você realmente precisa criar conteúdo para ter o resultado, que era o meu caso, eu tomei essa decisão um pouco radical de tirar as pessoas ali, realmente, né? Você pode, enfim, pode criar um perfil do zero, pode só postar no Reels Teste, mas, inevitavelmente, tem gente também que tem vergonha porque não é tão boa com a câmera. E aí, esse ponto, a única forma de você fazer é repetição. Exato. É repetição. Não tem como ser excelente naquilo que não é frequente. Exatamente, essa frase é perfeita. E eu sempre pensava o quê? Eu sei que eu não sou bom, mas eu sei que eu posso ficar. Aí vai uma decisão sua de você... Pensa o seguinte, a cada vídeo que você posta, você melhora 1%. Você quer melhorar em 6 meses, em 2 meses ou em uma semana? Sim. Você posta 100 vídeos, você melhora o mesmo 100% de... E o tempo vai passar de qualquer forma, né? Tu quer passar um ano e continuar exatamente igual, com a habilidade de não conseguir gravar vídeo ou com uma habilidade de conseguir gravar ótimos vídeos. Então, os 365 dias vão passar. Exato. Né? Cabe a ti decidir como tu quer estar ano que vem. Exatamente igual, isso pra tudo, né? Tua habilidade de gravar vídeo, com teu inglês, com teu conhecimento da tua área específica. Então, isso eu sempre falo, cara, tu tem duas opções, com o passar do tempo. Três, na verdade. Com o passar do tempo ficar igual, com o passar do tempo ficar pior, que a gente vai piorando, né? Consegue piorar. Não, tem muita gente. Ou com o passar do tempo ficar cada vez melhor. Então, tipo, pô, não falava inglês. Pô, agora eu desenrolo um pouco ali. Não sou fluente, mas desenrolo. Pô, agora não sei o quê. Pô, daqui a 10 anos tu vai estar, então é isso. Então, essa dificuldade que a galera tem. E hoje tem várias ferramentas, né, Renato? Por exemplo, muitas vezes a galera nem sabe, mas aquele cara que ele admira tanto, que ele vê a criação de conteúdo, o cara não grava nenhum vídeo sem um teleprompter, por exemplo. Sim. Fala um pouquinho pra galera disso, que tem gente que não faz ideia desses bastidores, de que, cara, às vezes o cara... nem foi ele que criou a copy, às vezes ele tem um copywriter por trás, o copywriter é alguém que vai escrever, e copy é aquilo, né, que o cara tá falando, tá lendo, enfim, é o tema ali do vídeo, o roteiro. Às vezes nem foi ele que escreveu, às vezes ele tá lendo, às vezes não, a grande maioria das vezes ele tá lendo ali, né, no teleprompter. Teleprompter é aquilo que fica passando, é um aplicativo que fica passando a copy na tela do celular, ou enfim, atrás da câmera, a pessoa vai lendo, que nem telejornal. Se botar essa pessoa no podcast, a pessoa não consegue conversar, às vezes, porque não é ela que faz nada. Eu brinco, cara, tem gente aí que tu olha, nossa, pô, o cara é inteligente, cara. Pô, tá falando da guerra, tá falando enfim, do Trump, do não sei o que. Porra, cara, o cara tá lendo. Se ele parar a gravação e tu perguntar de novo, ele não sabe o que ele... Então, assim, existe esse recurso que é bom, não? Eu tô brincando aqui, mas é bom, eu uso também. Então, a galera não sabe, mas existem várias ferramentas, né, pra galera... Mesmo sem ter habilidade de gravar um bom vídeo, ficar um bom vídeo, né? Sim, com certeza. Hoje já tem até, como tu falou, ferramenta de teleprompter, de edição. Até se você não sabe fazer uma boa copy, ele consegue fazer. Confesso que eu cresci quando não tinha nada disso, igual tu. Sim. Né? Quando eu comecei a criar conteúdo, então eu me habituei a fazer sem. Mas eu já tive clientes que tinham, assim, onde eu fazia a copy, mandava o roteiro pra ele e ele usava teleprompter. E nesse caso, cara, às vezes as pessoas vão achar que, fica meio fake, não fica. Eu tenho certeza que você segue alguém que usa teleprompter e você não sabe. Exatamente, não certeza. sabe. E admira ainda. E admira ainda, porque não fica perceptível depois de um certo tempo. Obviamente, no começo, tem ali um certo desenvolvimento de ler o teleprompter também. Mas pra quem não cria conteúdo, pra quem não tá nessa bolha, não consegue perceber. Até muitas vezes hoje tem gente que se confunde se um vídeo, e hoje cada vez mais, né, com as IAs, mas tem gente que não sabe, pô, será que esse vídeo é de IA, será que não é? Sim. Entendeu? A gente que tá dentro do digital, a gente vê, não, beleza, dá pra saber que isso aqui é IA. Mas quem não tá, cara, é uma bolha completamente diferente que não faz nem ideia. Falando em IA, é interessante falar disso, cara. Hoje é bizarro. Nos primeiros 5 segundos de copy set, eu já sei que foi feito com IA. Tem um padrão, né, cara? Então, eu até vou te perguntar isso, cara, como usar, né, a IA de uma maneira que vai facilitar a nossa vida, porém, que não fique tão engessado dessa maneira, porque o que eu vejo é, cara, o problema é que ainda tá funcionando, porque a gente trabalha com digital, então a gente escuta 10 segundos de copy, cara. ChatGPT, assim, né, que não é problema nenhum. Ok? Mas, assim, qual é o problema que eu vejo? Todas as copies estão igual. Todas as copies estão iguais. Então, assim, caraca, tudo tá muito engessado. Então, como usar a IA, até para quem tá começando também, o nosso foco é sempre para quem tá começando na mentoria,
de como, pô, tu não vai saber criar uma cópia. É melhor criar uma cópia com IA, que é mais engessada e que todo mundo tá fazendo, do que tu que tentar criar da tua cabeça. Mas na tua rotina, tu usa bastante IA pros teus clientes? Como que tu tá lidando com essa tecnologia? Cara, muito legal. Qual que é o problema de você criar conteúdo com IA? É que a IA, ela é um robô. E um robô, ele é criado para sempre desenvolver um padrão de resposta. Ele é matemática. Então ele sempre vai tentar te dar as mesmas respostas. Mas é o que a gente conversou aqui. Como é que você metrifica, ou como é que você ensina para o IA que o seu vídeo que foi gravado de uma câmera de segurança viraliza e o do Luva de Pedreiro também? Sim. Ele não consegue entender isso. E aí, quando você expõe essas variáveis para IA, ele fica meio perdido. Então, ele sempre vai meio que, na dúvida, trazer para o que é seguro ou para o que é mais provável que seja certo. Entendi. Entendeu? Então, ele sempre vai identificar esse. Sempre vai buscar um padrão. Só que não existe padrão na viralização. Então, como que eu faço com a IA hoje? Recomendo que você faça também. Monte agentes, só que é aquele negócio. Eu sempre escuto esse exemplo do Marcos e ele fala isso, ó, se você pega uma arma, ela na mão de um policial, ela é usada para dar segurança, para proteger a sociedade, para gerar civilização. Agora, na mão de um ladrão é para roubar, para matar, para fazer coisa ruim. Então, a ferramenta, ela não necessariamente atua por si só. É quem está por trás dela que demanda se ela é boa ou se ela é ruim. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. O que vai demandar se a cópia vai ser boa, se a cópia vai ser ruim, é quem está usando. Então, por exemplo, eu criei assistentes virtuais para mim, onde eles conseguiam pensar da mesma forma que eu. Sim. Só que é aquela mesma coisa que eu te falei. Principalmente a parte introdutória, eu faço com ele o quê? Eu gero conhecimento para ele do que é o produto do meu cliente. Porque isso é algo padrão, isso não muda. Claro. Entendeu? Então, a oferta não muda, a forma como o cliente vende não muda. Então, essas coisas que não mudam, eu entrego para ele. Só que todas as introduções do conteúdo, eu mando diferente. Então, a gente sempre começa um roteiro de um jeito diferente, com uma ideia diferente, e aí, obviamente, é inevitável, cara. Não tem uma copy que eu pego de roteiro, até dos meus assistentes que são bons, que fazem analogia e conectam essas coisas, não tem uma copy que eu não altero a introdução. Tu sempre. Aí que tá o segredo também, eu acho, né? Tu usa a ferramenta, ele vai te gerar uma copy, pô, foda, e aí tu bota teu tempero, tu bota teu molho, que aí eu acho que isso tá faltando na galera. A galera pega aquela cópia, às vezes nem lê e já passa. Sim. Então acho que tá faltando esse tempero, esse. Porque é isso, né, cara? A IA. Vai diferenciar a IA quem tá usando, que nem tu falou da ferramenta. Então, se eu sou bom de copy e tenho uma IA a meu favor, pô, vai ficar mais. Agora, uma pessoa que é muito ruim de copy fica na mão 100% da IA. Sim, eu não recomendo que você dependa 100% da IA pra... Ah, não, eu não sei fazer, então eu vou falar pra IA me fazer. Cara, isso é... Isso é um problema que a galera já não quer mais. Ninguém mais tá aprendendo copy, né? Mas, na real, isso não é um problema. Isso é bom pra bom. nós. Vai ficar mais caro, só isso. Vai ficar mais fácil pra nós, porque assim... Mais fácil de vender também. Claro, porque Menos se a concorrência. pessoa, menos concorrência. Se a pessoa depende 100% de um chat GPT, não sabe fazer uma copy, e tu tem o GPT também, mas tu sabe, tu entende de copy, Sim. pô, a tua copy vai ficar muito melhor. Deixa eu entrar no outro assunto, Renato, que tu falou, que hoje tu vive 100% do digital, né? Como que foi esse processo de tu começar... Porque a gente sabe que é um processo, leva um tempo, né? Quanto tempo levou? Como que hoje é o teu processo? O que que tu tem hoje que tu vive 100% do digital? Conta um pouquinho dos clientes que tu já teve, que eu sei que tu já trabalhou com grandes players do mercado. Como que foi esse trabalho com eles? Enfim. Legal. Antes, cara, eu vou só pedir pra minha excelentíssima aqui trazer um negocinho pra gente tomar, que eu trouxe pra gente de um patrocinador meu. Aí o homem Aí pra ti tem também. patrocínio, rapaz. Aí tá... A garganta seca aqui, já estamos rodando, falando um monte. O negócio não chega. Sem açúcar, dizem que Aí. é melhor, né? Claro, pô. Vou botar aqui, ó, de frente pra lá pra... Fazer o teu marketing. Os Nutris autorizam o sem açúcar. Isso aí do viver do digital, eu consegui mesmo isso em 2024. Eu comecei a criar conteúdo em 2020, postar os primeiros vídeos, mas como eu falei, ainda estava na época ali jogando futebol em paralelo. Em 2021 eu foquei muito no futebol, em 2022 eu decidi realmente focar no digital. Cresci muito a minha base de seguidores e não ganhava dinheiro. Até que numa segunda oportunidade, no meio do ano,
uma moça me apresentou o mercado de afiliados, que era algo muito parecido com o que já tinha me apresentado na época, e eu tinha desistido, mas eu tava meio que, mais uma vez, sem saída, eu falei, cara, eu vou testar pra ver como é que é. Comecei a trabalhar no mercado de afiliados e tive muito resultado, né? Surpreendentemente ali, no meu primeiro mês, pra mim na época, cara, eu morava sozinho com a minha mãe, é, e eu fiz ali R$ 1.500 em 15 dias, Caraca. só como comissão. Sim. Aí eu falei, cara, top. Aí no segundo mês mano, os negócios funcionam, eu vou fazer mais. Aí eu fiz 2.000. Aí no outro mês eu fiz 3.000. Só que aí eu comecei a ficar naquela loucura de vender, vender, vender. E aí, eu tô no digital pra ter liberdade, só que eu tava no almoço no celular, tava na praia no Acontece celular. muito, E aí eu comecei a ficar meio atordoado com isso. Enfim, aí como eu tinha tempo, né, no meu contexto ali dava de fazer, eu falei, bom, vou começar a pesquisar. Já entendi que o digital funciona, vou começar a pesquisar outras coisas. Aí eu comecei a pesquisar outras estratégias que tinham mais liberdade. Então, pesquisei sobre PLR, pesquisei sobre dropshipping, pesquisei. Enfim, aí eu estudei todo o mercado, né? Estudei sobre lançamento, sobre tudo. E eu decidi na época lá comprar um curso de PLR e tal. Aí eu fiz por um tempo, só que acabou não dando certo. Tinha que investir muitas coisas ali para fazer. Dropshipping também eu já tinha descartado por conta do custo operacional que era. Em 2023 eu falei, bom, vou começar a fazer o lançamento. Aí eu aprendi o lançamento com o Marcos, comprei um curso lá do Pablo Marçal, aprendi a fazer o lançamento com ele. E aí durante aquele ano eu devo ter feito ali uns 4 lançamentos, na época eu ainda morava com a Mas minha... tu vendia o quê daí? Lançava o quê? Aí eu lançava outras pessoas, aí eu Ah. conhecia a minha, na época, futura esposa, né? Sim. Aí eu falei, cara, ela tinha uma carga horária lá de trabalho, e eu só, vamos lançar um curso pra você? Ela nem queria, só que eu falei, mas é só pra eu fazer como é que é, só pra ver se Sim. dá certo, entendeu? E aí a gente fez a primeira vez, só tudo orgânico na época, acho que ela tinha uns 2.000 seguidores, coisa assim. Sim. E aí a gente conseguiu fazer um resultado legal, mas aí depois ela, não, eu preciso focar na minha faculdade e largou. Daí eu falei, bom, mas eu entendi. Aí eu lancei mais 2 outras pessoas naquele ano e foram a mesma coisa. Eu lançava a pessoa e uma semana depois ela não queria mais saber de internet. Eu ficava, meu Deus, velho, que coisa... Ficava na mão das outras pessoas. Na mão das outras pessoas. E aí eu ficava sempre oscilando. Em 2023 eu fiquei nessa oscilação aí. Aí em 2024 eu falei, quer saber? Eu deixei de focar em mim no ano passado, parei de criar conteúdo. Eu vou focar em mim nesse ano. Então eu vou me lançar porque eu sei que eu não vou pular fora do barco. Claro. Eu falei, cara, eu vou, né, vou assumir. E na época, olha só, pra tu ver como é que é as coisas, 2024, véio, faz 2 anos isso. Eu falei assim, ó, eu vou lançar um curso de renda extra. Porque eu não achava ainda que criação de conteúdo era Tu não te dava conta que... Não me dava sim. conta. E eu fazia conteúdo de todos os lançamentos, de tudo, Sim. pra todo mundo, e eu não me dava conta. Muita gente me perguntava sobre criação de conteúdo, mas eu, mano, nem sei como ensinar isso. Sim. E aí eu falei, vou lançar um curso de renda extra. Só que na época, eu já tinha comprado, nossa, mais de R$ 10.000 em cursos. Já, imagina, 3 anos, 4 anos no rolê. E aí, alguém tinha me indicado assim, ó, sabe o que você faz agora? Não compra mais curso, não. Compra uma mentoria de alguém, porque a hora da pessoa vai poder, às vezes, te dar um insight que, cara, vai mudar todo o teu negócio que num curso você não tem. Eu falei, cara, faz sentido. Assim, só que eu não consigo pegar, né, Sim. uma hora do Marcos Paulo, Claro. vai ser, R$ 200.000 a hora do cara. Daí você, não, pega alguém que tá um pouco mais próximo de ti, que tu vai conseguir, né, já ter uma visão só pra ir pro próximo degrau. Sim. E aí, na época, tinha um cara que ele criava muito conteúdo orgânico e vendia coisas orgânicas, e eu falei, eu vou comprar a mentoria desse cara pra ver quanto é que é. Na época, acho que eram uns R$ 1.000. Aí eu peguei os R$ 1.000, e aí ele veio, né, pra minha surpresa, ele olhou o meu perfil e falou, cara, o teu conteúdo é bom, né, porque a minha ideia era o quê? Eu vou criar um conteúdo orgânico, vou fazer um lançamento, vou pegar esse dinheiro, vou investir em tráfego e fazer um segundo. Sim. Aí eu, beleza, só vou pegar um direcionamento aqui de orgânico pra eu melhorar. Aí eu peguei essa mentoria com o cara que era bom de orgânico, e aí, pra minha surpresa, ele olhou meu perfil e falou assim, seu conteúdo é bom, você só não posta mesmo, você tem que postar mais. Aí eu falei, cara, realmente, eu não tava postando, né, então preciso começar a postar mais. Eu comecei a postar todo dia ali, que já era o planejamento que eu tinha feito antes, e aí um vídeo meu pegou 1 milhão de visualizações em tipo, coisa de 1 semana depois, 2 semanas depois. E foi o meu primeiro de 1 milhão no Instagram. Caraca. E aí esse cara viu. Quando ele viu, ele tinha uma prestação de serviço de roteiros, né, para outros clientes. E aí ele falou assim, mandou mensagem pra mim, você não quer trabalhar pra mim, não? Eu tô precisando de gente aqui pra criar roteiro, eu não tenho tempo e tal. Eu falei, cara, beleza, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou, faz a mesma coisa que você faz pra ti que vai dar certo. Eu falei, fechou então. Entendeu? Aí ali foi quando começou. Não sei se pode falar nome aqui também. Pode, fica à vontade. Até agradecer aqui o Penone, que não sei se você conhece o Penone. Claro, cara. Então, foi o Penone. Eu comprei a mentoria dele no começo do ano, aí ele me convidou pra trabalhar com ele.
Aí eu falei, cara, da hora, eu vou começar a trabalhar com ele então. E aí, a partir dali, eu comecei a prestar um serviço de criação de conteúdo que eu nem sabia que poderia realmente ser uma Sim. fonte de renda, né? Aí, na época, enfim, tinha poucos clientes, né? A gente foi trabalhando junto, foi crescendo. E aí, ali foi onde eu comecei a ver o dinheiro realmente no digital, foi com a prestação de serviço. E aí, pô, dali eu fui pra 10, 15, 20 mil reais. E aí foi crescendo. Aí eu falei, cara, prestação de serviço é da hora. Mas... E aí, enfim, daí eu fiquei um ano lá com ele, a gente atendeu muita gente grande, conheci muita gente grande lá também. Depois de um ano lá com ele, eu falei, pô, legal, mas eu quero, né, seguir o meu barco, tocar as coisas com as minhas próprias pernas. E aí eu comecei a prestar o serviço de criação de conteúdo. Mas hoje tu tem os teus produtos, se eu quiser comprar um produto teu, tu tem produto, mentoria, ou tu ficou mais na parte só de prestação de serviço? O nosso core business hoje é a prestação de serviço. É o principal que eu dou foco, que eu dou atenção, porque eu vejo que é onde eu consigo gerar mais resultado para as pessoas também. Mas eu tenho infoprodutos lá no meu Instagram também, tem alguns infoprodutos. Tem infoproduto de tudo isso que a gente falou. Ensinando sobre ideia, ensinando sobre roteiro, ensinando sobre edição, sobre gravação, sobre Reels Test. Tudo que você quiser, eu tenho um produto lá que envolve tudo isso. Mas tá na hora de criar tua mentoria, hein? Então, cara, Ô. muita gente me pede, muita gente Claro, me pede. cara. E até porque, e vou te falar, é uma coisa que eu gosto muito, né? Até no projeto que a gente tem, é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo que eu consigo ajudar demais a galera. Mas, enfim, eu ainda tô um pouco receoso com isso, mas... Não, tá, pô, já passou da hora de criar tua mentoria aí, tá? Enfim, pra ajudar a galera, porque, cara, tem muita gente precisando disso, cara, muita gente. Pra quem não sabe, o Renato, ele faz parte da nossa mentoria, ele é um dos mentores, né? Ele é um dos tutores lá sobre criação de conteúdo, obviamente, então ele tá lá no grupo do WhatsApp, ele entrega uma mentoria por mês lá com excelência, a galera sempre pira, adora. Então tá na hora de criar a tua, cara, criar a tua aí, botar escala nisso aí, mas enfim... Renatão, a gente tá se encaminhando pro final. Cara, quero te agradecer muito aí pela presença. Sei que tu veio de longe, né? Então, muito obrigado pela tua presença. E se você ainda não tá inscrito, pô, pelo amor de Deus, né? Clica aí no botãozinho, te inscreve, comenta, compartilha aí, que toda semana a gente conversa aí com grandes players do mercado pra contar um pouco dos bastidores do Viver Digital. Renatão, como é que a galera te encontra? Deixa um recado final pro povo aí. Enfim, dá o teu show aí, tem os últimos minutos. Vamos lá. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é Renato Ferreira SC, em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais. E se eu pudesse falar uma coisa pra você, é que nada no mundo pode superar a persistência. Então, independente do momento que você tá, independente da fase que você tá do seu negócio, da sua vida, saiba que se você tiver persistência, você vai conseguir chegar onde você quer. E sempre lida com autorresponsabilidade. Seja autorresponsável, saiba que você só tá onde você tá hoje por decisões que você tomou até ontem. E o poder de você estar no lugar onde você quer amanhã é baseado nas decisões que você toma hoje. Então seja autorresponsável, não terceirize a culpa pra nada além de você, porque se você é o culpado, você pode mudar e melhorar. Uhul! Aí tá, show de bola, Renatão. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!